Amém. Pensei que eu não fosse pregar hoje. Senão, daqui a pouco o povo está com fome, quer ir embora. E não vai dar tempo. Amém. Espera aí. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos por um momento para a gente fazer uma oração. Pai querido, Deus bendito, nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Carentes, necessitados, dependentes de Ti, para fazermos a Tua vontade, para sermos instrumentos em Tuas mãos. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito. Esse Espírito que Tu enviaste, Senhor, para nos ensinar todas as coisas, para nos convencer da verdade, da justiça e do juízo, e nos conduzir ao arrependimento. Esse Espírito, Senhor, que nos aponta o caminho onde devemos andar. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor, e abre-nos o entendimento. Abre os nossos olhos. Descortina, Senhor, a verdade sobre a nossa mente. E dá-nos, Senhor Jesus, a renovação da mente. Abençoa-nos nesse momento, Pai. Nós te pedimos e te damos graças, dependendo de Ti, 100%, em nome de Jesus. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 19. Primeiro livro dos Reis 19, versículo 19. A palavra do Senhor nos diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Agora corre comigo para Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus 4, 18. A palavra do Senhor nos diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Agora corre para trás, não, desculpa, para frente. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu espero que todos tenham conseguido se concentrar no que foi lido aqui, porque a pergunta que eu tenho para fazer é: o que essas passagens têm em comum? Né? E a palavra que resume o que há de comum nessas palavras, pelo menos nesse momento, é metanoia. A palavra metanoia quer dizer mudança essencial de pensamento ou de caráter.
uma mudança de mente, uma mudança de visão, de entendimento, uma mudança de valores, que é o que vai permear a nossa forma de pensar, de entender e de se posicionar diante da vida. Tanto Eliseu, quanto os discípulos, quanto aquele homem do campo, né, descrito na parábola, eles enxergaram o significado e o valor da oportunidade que eles tiveram. Eles foram convocados, eles foram chamados, e independente do que eles estavam fazendo, eles abriram mão de tudo que eles estavam fazendo e eles foram buscar ou se disponibilizar para aquilo para o qual eles estavam sendo chamados. É quando a gente abandona a nossa visão, os nossos planos, os nossos projetos, valores, sonhos, para nós abraçarmos aquilo pelo qual o Senhor nos tem chamado. A questão é, quantos de nós compreende isso de fato? Quantos de nós conseguem entender que não é apenas um projeto de vida, vai além disso, alcança uma compreensão do que você de fato é e não do que você pensa ser, do que de fato você foi chamado para ser e realizar, e não apenas aquilo que você idealizou fazer ou que você compreende ser. Eu peço ao Senhor que hoje Deus possa nos abrir a mente, porque realmente eu tenho visto, não apenas na minha própria vida, mas na vida de outras pessoas, o quanto que o nosso olhar a respeito de nós mesmos e a nossa visão a respeito daquilo que nos cerca, nos tolhe e nos impede de alcançarmos algo muito maior e muito superior para o qual Deus tem nos chamado. É preciso que haja realmente uma renovação da mente, uma transformação da nossa mente, uma nova forma de pensar, uma nova forma de compreender, de ler as coisas. Essa coisa da leitura, ela é bem curiosa, né? Todo mundo fala sobre isso e é uma verdade. Quando a gente fala de WhatsApp, por exemplo, o que não falta são os equívocos causados pela leitura. Porque ali a gente escreve coisas, nem sempre com a pontuação adequada, nem sempre dando todo o esclarecimento necessário, e a leitura de quem recebe a mensagem, às vezes, é distorcida. E nós fazemos leituras distorcidas a respeito das circunstâncias, das informações que nós recebemos. O Murilo estava pontuando essa questão aqui agora. E a respeito de nós mesmos. E mais, e pior, a respeito do próprio Senhor Jesus. Nós temos uma visão equivocada, uma visão parcial e distorcida, muitas vezes, de quem Deus é e do que Ele quer fazer e de como Ele age. E isso é muito perigoso, porque não só pode nos levar para um lugar muito distante do que Deus tem preparado para a gente, como também pode nos restringir e nos limitar de uma forma muito nociva. E eu quero, no nome de Jesus, que tudo isso seja quebrado, para que a gente possa viver e alcançar a plenitude do que Deus tem reservado para as nossas vidas. É importante a gente lembrar o que Jesus fez na cruz. Tente entender a grandeza do que foi a cruz. Realmente, compreender isso é fruto de uma revelação de Deus. O homem, com a sua mente natural, ele não consegue entender o que é a cruz de Cristo. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu não entendia o que era a cruz de Cristo. As pessoas falavam disso para mim e eu não conseguia compreender. Eu conseguia, obviamente, compreender no âmbito concreto, né? A cruz, Jesus foi pregado na cruz, Jesus morreu na cruz.
óbvio. Mas o que isso representa na minha vida, eu não consegui entender. A grandeza disso. E é importante que a gente entenda que Jesus estava com o Pai. Ele fez parte de toda a criação. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Isso não tem fim, nem início. É algo que vai além da nossa compreensão. Nós não conhecemos isso no nosso mundo natural. Algo que não tem início nem fim. Mas isso é a eternidade. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E Ele se esvaziou por completo de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, de toda a sua majestade, de todo o seu senhorio, para se fazer um homem natural, simples, frágil, limitado, que é abalado pela dor, é abalado pelas emoções, é abalado pelas pressões externas. Ele se restringiu a algo quase que insignificante diante da sua grandeza. Eu só não digo insignificante porque Deus nos fez com muito apreço. Por isso não somos insignificantes. Por isso há em nós um imenso valor. Mas se nós formos comparar o homem com a pessoa de Deus, somos absolutamente insignificantes. E Ele se fez assim, para doar a sua vida por amor a nós. Doar, não apenas na cruz, mas do dia em que Ele nasceu, até o dia em que Ele morreu, Ele se doou por nós, abdicando dos seus sentimentos, das suas sensações, dos seus medos, das suas dúvidas, de tudo que poderia avançar sobre Ele, assim como avança sobre nós. Ele abriu mão de tudo isso para que Ele não pecasse, para que Ele não falhasse, para que Ele não se desviasse em nenhum momento, e obviamente que não houve oportunidade, não faltou oportunidade para que isso acontecesse, mas Ele manteve o foco no propósito de Deus para a sua vida. E isso não foi por uma semana, por alguns dias, foram por 33 anos. E nós, às vezes, nos vemos tão abalados e até aborrecidos, porque temos que aguardar coisas. E o medo que eu sempre tenho é que a nossa impaciência nos leve a graves erros. Se nós olharmos na palavra de Deus, todas as vezes que o homem aguardou, todas não, mas algumas vezes em que o homem estava aguardando o tempo do cumprimento da promessa de Deus, ele tentou de alguma forma ajudar Deus a acelerar o processo. Tipo, está demorando muito, vamos dar uma forcinha, né? Ou, pior do que isso, está demorando muito, será que então não é tão assim? Então eu acho que eu posso aceitar algo menor do que isso. Abra os seus ouvidos agora, por favor, e ouça. Deus te chama a um banquete, não a migalhas. Deus te chama a uma comida boa e farta, e não a lavagem de porco. Você entende isso? Se a gente se sujeita àquilo que o mundo oferece, nós estamos abrindo mão do que é rico e precioso para aceitar o que é banal. Qualquer um de nós que for tentar revirar uma lixeira vai encontrar um resto de comida e vai matar a fome. É isso que Deus tem para nós? Se você abre mão da grandeza do propósito de Deus para a tua vida e se sujeita a coisas inferiores porque você acha que está demorando muito e que porque talvez não seja tão nobre assim, talvez a gente possa fazer algo mais comum como todo mundo faz, você está comendo lavagem de porco, como o filho pródigo, que saiu da casa do pai,
que torrou a fortuna que o pai deu a ele de herança e depois não tinha mais nada para comer. Ele perdeu tudo. E ele não tinha mais nada. E naquele momento em que ele estava ali, naquela humilhação e naquela vida degradante, ele acordou para a verdade. E ele disse, os servos do meu pai têm uma mesa limpa e farta. O que eu estou fazendo aqui? Eu poderia ao menos comer como um servo dele. Acho que já não sou mais digno de ser filho. Mas que eu seja pelo menos um servo. E o Senhor Jesus, Ele não apenas nos chama como servos, Ele nos torna filhos. Mas às vezes parece que a gente está brigando pela posição de servo. Parece que a gente está insistindo com Deus e tentando convencer a Ele de que, não, Senhor, filho não, filho é muito para mim. Servo está bom. Está bom? Se Deus te mandou, te ordenou a ocupar a posição de filho, servo não está bom. É preciso nós alcançarmos os planos de Deus. E Jesus doou a sua vida por completo para que Ele nos religasse ao Pai. Para que nós tivéssemos o livre acesso novamente à presença de Deus. Para que nós pudéssemos verdadeiramente nos sentarmos à mesa como filhos. Ele nos lavou, Ele nos vestiu, Ele nos devolveu a dignidade e nos capacitou para cumprirmos o seu propósito. Você sabe o que quer dizer tempo da graça? O tempo da graça é o tempo em que Deus derrama sobre nós a capacitação, para nós alcançarmos o padrão de Deus. No tempo da lei, os homens tinham que, na força do seu próprio braço, cumprir aqueles preceitos e eles não conseguiam. No tempo da graça, o Senhor estabeleceu preceitos ainda mais altos do que aqueles, mas Ele nos dá a capacitação. Ele nos capacita, Ele nos veste a sandália que nos capacita a caminharmos nesse caminho que Ele estabeleceu para a gente. Recebermos a graça de Deus é sermos capacitados. Então, nem isso a gente pode usar como pretexto. Senhor, eu não sei, eu não consigo. Não sabemos mesmo, não conseguimos mesmo, não temos os atributos mesmo, mas Ele se dispõe a nos capacitar. E a gente aceita ou a gente rejeita. Quando Deus chamou Moisés, Ele disse, vai e fala a Faraó. Não, Senhor, eu não sei falar. A minha língua é pesada, eu não sei falar. Moisés, quem fez a língua não fui eu? Vai que eu sou contigo. Não, Senhor, manda outro. Eu não. Moisés, eu serei contigo. Vai. Senhor, definitivamente, escolhe outra pessoa. Eu não. A gente faz isso. Diariamente. Até que Deus se aborrece e diz, Moisés, eu vou mandar Arão falar por você. Eu falo com você, você fala com Arão fala com o povo. Tá bom assim para você, Moisés? Isso não era o plano original, vocês entendem isso? Que Deus começa a ajustar coisas para atender aos impedimentos que nós estabelecemos diante dele. Não é Deus que pede para a gente mais do que a gente pode dar. É nós que colocamos obstáculos para não fazermos o que Ele nos pede a fazer. Eu sei que o desafio é grande. Porque é algo que vai além da nossa visão. Mas se há um homem como Eliseu, se há um homem como Pedro, como Tiago, como João, por que não pode haver uma Cristiane, uma Cláudia, um Heitor, um Tiago, uma Andréia, qualquer um de nós? Qual é a diferença nossa para essas pessoas? Não há diferença. Você entende que não há diferença? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há diferença entre nós e eles. A diferença é, eles compreenderam e nós não. Eles abraçaram
o propósito e nós não. O Senhor tem nos capacitado e Ele nos deu a vida eterna. Só que a gente tem que entender o seguinte, que a vida eterna, a salvação, ela não é o objetivo final de Deus. Ela é o início do propósito de Deus. Quando o Senhor Jesus vem e nos dá a salvação e a vida eterna, é o início do que Ele quer fazer na nossa vida. Porque essa é a porta de entrada para que o processo comece. Se eu não passar por essa porta, nada vai começar na minha vida. Eu preciso atravessar a porta da salvação, sair do reino das trevas, entrar no reino do Filho do seu amor, como diz a palavra de Deus, para que então o processo comece. E o processo, sabe qual é? A gente entra na linha de montagem do Senhor. Sabe aquela esteira de linha de montagem das fábricas? A gente se deita ali naquela esteira, e aí, enquanto a gente está deitado ali, Deus vai fazendo os reparos. Vai trocando peça, vai ajustando, equilibrando o que está desequilibrado, vai recompondo membros, vai restaurando a mente e nos dando metanoia. A renovação da nossa mente. Porque se não mudar aqui, não muda em lugar nenhum. Vocês entendem isso? Tem que mudar aqui. Por que que aquele povo do Egito, que saiu do Egito, os hebreus que saíram do Egito, por que não alcançaram a terra prometida? Eles eram escravos por muitos anos no Egito. Muitos nasceram na escravidão e nunca conheceram a vida de liberdade. Quando eles chegaram no deserto, eles eram homens livres. Livres fisicamente, mas não na cabeça deles. A mente deles era de escravo. A mente deles era uma mente que não ousava olhar para nada mais amplo, maior. Porque o escravo se sujeita e acata, porque também se rebelar é pior. Então ele aceita, ele se submete. Quando Deus nos chama para vivermos uma vida de ousadia, uma vida no sobrenatural, naquilo que não é o que o mundo propõe, não é o que as minhas limitações propõem, não é o que qualquer outra coisa me restringe, é o reino de Deus. É algo muito maior do que as limitações dessa vida. A vida nos promove muitas limitações. Mas a nossa vida em Cristo, ela é ilimitada. E se nós não estamos vivendo uma vida nesses moldes, nós estamos muito aquém do que Deus tem proposto para nós. E eu quero instigar em nós hoje uma indignação, uma falta de aceitação dessas circunstâncias, uma revolta contra isso, para que realmente a gente tenha a ousadia, o ímpeto de nos lançarmos nos propósitos de Deus. Preste atenção que cada um desses exemplos que eu trouxe, essas pessoas foram tomadas de ímpeto. Eles não pararam para analisar. Deixa eu pensar se é isso mesmo, o que eu vou te deixar, o que eu vou alcançar. Eles não avaliaram nada disso, eles foram. Eles foram no ímpeto, porque eles enxergaram o valor de tudo isso. A gente tem que entender que o Senhor Jesus é dono das nossas vidas. Você já viu um versículo que diz que de qualquer maneira somos escravos? Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos do Senhor. Somos servos do pecado. Se você não gosta da palavra escravo, eu vou trocar pela palavra servo. Somos servos do pecado ou somos servos de Deus? De qualquer maneira, somos servos. Ele é dono das nossas vidas, mas que precioso dono é esse? Que não me trata como servo, mas como filho. Filho que eu não tenho nem o direito de ser, mas Ele me faz ser.
E eu ocupo esse lugar se eu quiser. Se eu compreender e se eu ambicionar esse lugar de filho, me sujeitando à sua perfeita vontade, abrindo mão da minha visão e dos meus alvos medíocres, para entrar numa visão e num olhar muito mais elevado, pleno e alto, diferente do nosso próprio olhar. Precisamos entender que Deus é perfeito. Precisamos entender que abrirmos mão de quem nós somos é estarmos abertos para sermos muito mais. Muito mais do que isso. Então, vale muito a pena abrir mão do que eu penso para pensar como Ele pensa. Abrir mão do que eu sinto para sentir como Ele sente. E abrir mão de como eu ajo para agir como Ele age. As pessoas, às vezes, têm uma compreensão muito equivocada das coisas. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu morava num edifício aqui em Botafogo, que tinha uma sala de ginástica. E eu estava ali fazendo meus exercícios e eu escutei um vizinho que morava lá, falando, não me lembro exatamente qual era o assunto, mas eu me lembro bem do que ele disse. E ele disse assim, mas se Jesus voltasse agora, como ele veio na primeira vez, humildezinho, iam passar o rodo em cima dele. Eu fiquei ouvindo aquilo e disse assim, Senhor, é evidente que ele não entende absolutamente nada da tua palavra. Porque se ele entendesse a tua palavra minimamente, ele ia saber que, em primeiro lugar, o Senhor não vai voltar como o Cordeiro de Deus. Tu virás como o Senhor, o Rei dos Reis. Essa é a primeira questão. E segundo, toda a tua humildade, a humildade de Jesus em vir ao mundo, se sujeitando como Cordeiro de Deus, teve um propósito. Não foi porque os homens humilharam ele, não foi porque os homens o desprezaram, não foi porque os homens não o amaram. Não, ele seguiu o seu propósito a despeito de qualquer coisa que estivesse à sua volta. E é isso que a gente precisa entender. As nossas escolhas, as nossas posturas, elas não têm que estar de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Elas têm que estar de acordo com um propósito, com uma visão. Porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai parar no meio do caminho e vai dizer, Senhor, falta água. Senhor, não aguento mais comer maná. Senhor, me tira desse deserto. Senhor, gente, o deserto é um rito de passagem. É uma peregrinação. Não é o fim. Assim como a nossa vida nesse mundo não é o fim. Eu preciso trabalhar porque eu tenho contas a pagar. Eu preciso viver porque todos os dias amanhecem e eu tenho que estar de pé, cumprindo com as minhas obrigações. Mas esse mundo não é o meu fim. Não é o meu propósito. Não é a razão da minha vida. A razão da minha vida precisa estar nos planos de Deus. Nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Que vai muito além de política, de modernidade, das coisas que se fala no nosso tempo, na nossa era. Gente, isso é nada. Nada. Diante do que Deus tem reservado para nós. E é nada vezes nada. Porque isso nos faz acreditar que nós não somos nada. Tem gente que corre atrás de título 24 horas por dia. Depois tem lá um monte de diplominha guardado, papel guardadinho dentro de uma pasta. Se olha no espelho e não se sente nada. Eu não sou contra os estudos. Quero deixar isso bem claro aqui. Sou a favor, precisamos estudar. A questão não é isso que nos valoriza. Não é isso que nos dignifica. Não é isso que nos capacita. A sabedoria que Salomão tinha não vinha dos livros. A alegria do coração do homem não vem de nada que esse mundo possa nos dar.
E o que o homem mais anseia? Alegria, paz. E onde é que estão essas coisas? No Senhor. No Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, é doada às nossas vidas. Não estamos usufruindo disso? Metanoia. Guarda essa palavra na sua cabeça. Lute por isso na sua vida. Mudança de valores, objetivos, significados, visão, motivação, razão de ser das coisas. Acima de tudo, nós precisamos ser libertos do torpor, da ilusão que esse mundo promove. Eu posso ter o meu armário repleto de roupa, comprar um vestido novo a cada dia. Não é isso que vai me fazer feliz. Não é isso que vai trazer paz ao meu coração. Não é isso que vai me fazer olhar no espelho e me sentir alguém de valor. Nós precisamos compreender o valor que Deus tem depositado nas nossas vidas. Vale a pena vender tudo, largar rede, queimar carro, né? Queimar os bois lá como uma oferta diante de Deus, abençoar o povo com aquela carne, em prol de nós conquistarmos um valor muito maior do que tudo que a gente já alcançou. Isso me faz lembrar o tempo do descobrimento do Brasil. Quando o português muito esperto, né, chegou e disse para o índio, toma aqui um espelhinho, uma escova de cabelo, toma aqui essas guloseimas, essas coisas gostosas. E aí ele tomava em troca as pedras preciosas, as pepitas de ouro, o que realmente tinha valor. E os índios estavam sendo enganados. Só que nós fazemos uma troca com Deus e nós não enganamos ao Senhor. Essa troca é completamente consciente. Deus pega as nossas quinquilharias e nos dá o que é precioso. Então, a gente vai, junta todas as nossas tralhas e apresenta como oferta diante de Deus. E aí a gente diz assim, nossa, mas eu estou dando tudo. Estou doando tudo. E a gente para e pensa, será que é um bom negócio mesmo? E Deus está te dando vida, dignidade, provisão sobrenatural, sustento, paz, felicidade, compreensão da sua identidade, do seu valor, propósito, realização. E a gente pensa, será que vale mesmo a pena isso, essa troca? Não sei, acho que eu estou dando muita coisa para Deus. Estamos dando, sim, muitas tralhas. E enquanto nós não percebermos que muito do que a gente está dando para Deus são as nossas tralhas, e que a gente está fazendo um bom negócio de se livrar de cada uma delas, a gente vai amargar, andar emaranhado, cheio de peso, que não deixa nem a gente sair do lugar direito. Gente, por favor, entendam isso. Nós precisamos entender isso. E quando eu digo isso para vocês, eu não digo porque eu acho que eu já entendi tudo e sou o máximo, não. Eu tenho que estar me lembrando disso todo dia. Eu tenho que estar lutando contra mim todo dia. Porque todo dia a minha carne se levanta para fazer esse questionamento. Para botar em pauta se está valendo a pena fazer tudo isso. Mas eu tenho que me engolir muito sapo. Mas eu tenho que ficar fazendo muita coisa, abrir mão de outras coisas. Mas todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Porque não te cabe fazer, não convém fazer. Um filho de Deus fazer coisas que o mundo faz com banalidade e com espontaneidade, que nos arrasta para a lama do pecado. A gente tem que botar a mão na cabeça, impor mesmo, não estou brincando não. Impor as nossas mãos sobre a nossa cabeça e dizer, metanoia. Senhor, me traz a renovação da minha mente. Eu preciso enxergar o que realmente tem valor nessa vida. Eu preciso enxergar quem eu realmente sou em Cristo.
Eu preciso enxergar para que o teu Espírito flua em mim, me movendo num ímpeto de vender tudo que eu tenho, de abandonar as minhas redes, de queimar os meus carros, para que eu possa entrar no propósito de Deus para a minha vida. E através da minha vida. Para pensar um pouquinho. Eliseu estava ali arando a terra, debaixo do sol, empurrando o arado com uma junta de bois. Deus o chama para ser profeta. Deus o chama para ser um vaso e um instrumento de Deus para transformar a realidade de uma nação. Olha o valor que Deus deu a esse homem. Os discípulos eram pescadores. Iam lá para o mar, joga a rede, puxa o peixe, vende o peixe, lava a rede, conserta a rede, joga a rede. Essa era a vida deles. Deus os fez coluna da igreja. Mestres que ensinam até hoje e até os últimos dias, através das Escrituras, o que é caminhar com Deus. Aquele homem que viu aquele campo, descobriu aquele tesouro escondido, vendeu tudo que ele tinha em prol daquele tesouro que certamente valia muito mais do que o que ele vendeu. Se a gente não enxergar isso, nós vamos continuar na nossa vidinha. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A pergunta é, o que você quer para a sua vida? A vidinha ou os planos de Deus? A vidinha ou o que Deus te chama a ser? Porque Deus nos chama a ser algo muito superior do que nós achamos que somos e do que nós temos sido. Essa é a verdade. Elias disse para ele, disse para Eliseu, vai e volta, porque já sabes o que fiz contigo. Ou seja, você entendeu. Então não perde tempo. Você entendeu, então agora vai e volta rápido. Faz o que você tem que fazer. E Eliseu realmente compreendeu o que aquilo representava. Ele foi chamado e ele atendeu ao chamado. Porque ele viu que isso era muito, muito, muito superior a qualquer plano que ele já tinha estabelecido para a sua própria vida. Em João capítulo 6, a Bíblia diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens aquilo que é eterno e que jamais vai perecer. Tu és o dono de um reino que se estabelecerá por toda a eternidade. E eu tenho que fazer parte desse reino. Para onde que eu vou? Só tem esse lugar. Não tem outro lugar. Se eu escolher outro lugar, eu sou louco. Não há outro lugar. Em 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz isso. Preste atenção. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Sabe quando que Deus nos revela o que Ele tem reservado para nós, que o amamos? Quando ocorre na minha vida a minha mudança de mente. Que me faz compreender, porque se eu não sofro esse processo, eu ainda não entendi o que o Espírito me revelou. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tudo o que temos recebido da parte do Senhor é gratuito.
Não é porque eu faço uma coisa, outra coisa, ou qualquer coisa na minha vida. Porque tudo que nós juntamos é quinquilharia. Entenda isso. A grandeza das coisas de Deus são impagáveis. O que Ele tem nos dado é gratuito. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A metanoia é resultado de uma experiência sobrenatural, espiritual. Você entende isso? Isso não é fruto de raciocínio humano. Isso é fruto de uma ação sobrenatural. Nós precisamos estar debaixo do mover do Espírito Santo de Deus, que nos faz compreender as coisas espirituais e nos leva a patamares muito mais elevados. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa mente precisa estar em mim, para que eu consiga pensar conforme o entendimento do Senhor Jesus, conforme aquilo que Ele vê, que Ele estabelece, e o que Ele estabelece, Ele dá condições de cumprir. Deus capacita a quem Ele chama. Quando Deus disse a Moisés, vai, Moisés já tinha condições de ir. Foram os seus medos que o impediram de ir sozinho. Quando Deus disse para Gideão, vai nessa tua força, homem valente. Eu, valente? Eu declaro a valentia sobre a tua vida. Vai na tua força, homem valente. E Deus vai nos construindo. É a esteira de montagem. Que Deus vai trabalhando na nossa vida, ajustando coisas, nos capacitando para que a gente possa alcançar. Para que a gente possa ir além, para que a gente possa se dispor e se atrever a chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Amém? Em nome de Jesus. Eu me senti muito movida a essa palavra por conta de uma música que eu estava ouvindo, um louvor, né? E eu queria ler para você a letra desse louvor, porque ele resume tão bem tudo isso. Eu achei muito, muito lindo. Obrigada, Murilo. A letra diz assim: Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado, que representa a autoridade, e pão. Pôs um anel no meu dedo, que é a dignidade, a honra, e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ide. Essas novas sandálias, eu poderia dizer que é toda a capacitação que Deus nos dá para enfrentarmos as lutas do dia a dia da nossa vida. Pôs um anel no meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse, vai. Eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças, eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças, eu afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você. Ser um com você. Ser um com você. Somos um com você. Um com você. Linda a letra dessa música, né? Essa música mexeu muito comigo. E
a palavra foi inspirada nessa letra. E eu clamo a Deus que nós possamos alcançar essas coisas. Não fomos chamados para lavagem de porco, não fomos chamados para as limitações dessa vida, não fomos chamados para vivermos debaixo de opressão, ou de jugo, ou de escravidão, de infelicidade ou de angústia. Deus tem nos chamado para sermos filhos, usufruirmos da sua paz, recebermos a sua provisão, a sua graça capacitadora e chegarmos aonde temos que chegar, cumprindo os seus propósitos para cada um de nós, estando à estatura de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus gere em você um embrulho no teu íntimo, que não te deixe sossegar enquanto você não buscar isso da parte do Senhor. Que Deus possa te gerar um grande desconforto, que te mova a essa nova realidade, em nome de Jesus. E isso não é um momento, isso é a cada dia. A cada dia, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. E eu quero te pedir, Deus, verdadeiramente, move o Teu Espírito em nós. Move o Teu Espírito dentro de nós. Agita o Teu Espírito dentro de nós. Meu irmão, que todos permaneçam de olho fechado. Eu te peço que você, que já sente esse mover no teu coração, coloque-se de pé diante de Deus como um sinal do teu propósito, do teu anseio, do teu desejo de alcançar coisas muito maiores, de cumprir o propósito de Deus para a tua vida, de compreender quem Deus te chamou a ser, de compreender que não é o tempo ou as circunstâncias que impedem o cumprir o propósito de Deus, que você não precisa ajudá-lo, que você não precisa aceitar nada menor do que isso. O tempo não limita Deus, ao contrário, o Senhor é Senhor sobre o tempo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas estão em suas mãos. Creia. Creia. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, Paizinho. Tu conheces cada um de nós tão bem. Tu conheces os nossos argumentos. O Senhor conhece os nossos temores. O Senhor conhece as nossas mazelas. Nós é que não te conhecemos, Pai. Nós é que estamos muito aquém de entendermos o chamado de Deus para as nossas vidas. Mas nós não queremos permanecer assim. Nós queremos avançar, nós queremos ir além, queremos, Senhor, queimar os carros, queremos largar as redes e os barcos, queremos, Senhor, vender tudo o que temos para alcançarmos isso. Porque esse é o verdadeiro tesouro. A tua palavra diz, diga-me onde está o teu coração, eu te direi onde está o teu tesouro. Senhor, que o nosso coração esteja em Ti. Ou melhor, a Bíblia diz, dize-me onde está o teu tesouro, eu te direi onde está o teu coração. O nosso tesouro é o Senhor. Por isso o nosso coração precisa estar em Ti. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Porque eu não quero. E também não aceito que nenhum dos meus irmãos estejam aquém do Teu propósito. Nenhum de nós foi chamado, Senhor, para aquilo que é impuro, para aquilo que é indigno, para aquilo que não é santo, que não é verdadeiro. Nenhum de nós foi chamado
a uma vida de fachada. Nenhum de nós foi chamado a interpretar um papel. Nós fomos chamados a sermos, a vivermos a dignidade, a santidade, a pureza, a autoridade do poder de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, abre o nosso entendimento. Renova a nossa mente, Senhor. Faz essa transformação. E que verdadeiramente esteja em nós a mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo. Ori candarabashe nelemahais. Em nome de Jesus, Pai querido. Em nome de Jesus. Nos entregamos em Tuas mãos. E Te louvamos. Porque digno é o Teu propósito, Senhor, para as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade. Cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.